Oi, gente, tudo bem? Essa é uma videoaula sobre o movimento armorial, um dos mais recentes e interessantes movimentos artísticos envolvidos na literatura e nas artes brasileiras. Por definição, a gente vai identificar como movimento armorial um movimento idealizado e liderado pelo escritor paraibano, mas muito mais pernambucano do que paraibano, o Ariano Suassuna. E esse movimento ele se inicia no ano de 1970 e vai ter o seu grande auge justamente na década de 1970. O nome armorial vem aí de uma adaptação de uma palavra de origem francesa e tem a ver com a heráldica. As armas que eram usadas para constituir os brasões das antigas famílias, ali, principalmente da Idade Média, essa arte de reproduzir essas imagens que representavam as armas e os brasões das famílias era chamada de heráldica. E aí, da palavra armoar, vem a palavra armorial. Essa relação com o movimento idealizado pelo Ariano Suassuna, vem da seguinte proposta: o que é que queria o movimento armorial, o que é que pretendia com esse movimento o Ariano? Ele queria construir uma arte erudita, e aí arte, gente, em múltiplas expressões. O movimento armorial, ele é da literatura, mas ele também é do teatro, ele é da música, ele é da dança e das diferentes formas de artes plásticas, certo? E aí o Ariano queria, nessas várias artes, constituir uma forma de expressão erudita, autenticamente brasileira, porque inspirada nas formas das artes populares, nas expressões populares de cultura. E essas expressões populares, principalmente no Nordeste, o Ariano conectava com uma herança da arte medieval. Então, por exemplo, a música vai se inspirar ali na música tocada por rabeca, por viola, por pífanos no Nordeste. O teatro vai se inspirar no teatro de rua, no teatro popular, no teatro de mamulengos, e a literatura vai se inspirar na literatura de cordel. Então, você tem, por exemplo, uma produção artística popular como a xilogravura, ela vai inspirar uma nova forma de expressão que vai ser a xilogravura armorial. Ela vai buscar as imagens muito típicas ali da xilogravura, como ela é concebida na arte popular, principalmente ali, por exemplo, para estampar os livros de cordéis, né, os libretozinhos de cordel, e vai elevar ou vai transformar, melhor dizendo, essas imagens e essas maneiras de construir as formas da xilogravura numa outra forma de arte pensada aí de maneira mais intelectualizada, voltada para outros objetivos e com outras simbologias, a partir daquelas que são cultivadas na arte popular, tá certo? A data 1970 é escolhida para a gente localizar o início do movimento armorial por causa de um evento. Aconteceu em 1970, em outubro de 1970, um concerto pedagógico que foi promovido pelo Ariano Suassuna. Esse concerto pedagógico aconteceu no Pátio de São Pedro, no centro histórico da cidade do Recife, uma área de muita produção cultural até hoje, e foi então executado esse concerto pedagógico, 3 séculos de música nordestina do barroco ao armorial. Então ele está lançando aí essa ideia do que é esse armorial oficialmente nesse evento. Paralelamente ao concerto aconteceu também uma apresentação de artes plásticas. O Ariano Suassuna leu um texto que é considerado meio que o manifesto do movimento armorial, e houve também a apresentação de dança, houve uma série de produções artísticas que aconteceram meio que na primeira aula espetáculo, digamos assim, do Ariano Suassuna. Mas o movimento, ele começou a ser gestado muito tempo antes. O Ariano diz que foram muitos anos de pesquisa. E a gente pode relacionar esse período da gestação, de você começar a pensar nessa proposta estética, nessa proposta de um movimento, através de uma conexão muito importante, a participação do Ariano Suassuna na reestruturação do Teatro do Estudante de Pernambuco, que foi liderada por um importante dramaturgo pernambucano, Hermílio Borba Filho. Na época, ele era o diretor desse grupo teatral. O Ariano ele vai estar se conectando com esse grupo a partir de 1945 e ele vai estar ligado até 1970.
E ele vai participar principalmente como dramaturgo. É justamente nessa época que ele vai começar a produzir os seus primeiros textos. Ele entra, inclusive, porque ele participa de um concurso e ele vai vencer esse concurso com um texto que foi publicado 2 anos depois da entrada dele, que foi a sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol, de 1947. É no período em que ele está ligado a essa atividade que pretendia, por exemplo, promover o acesso das comunidades de cidades de interior, das vilas do interior, à arte do teatro, como dramaturgo. E aí ele vai, então, mergulhar nesse universo das cidades de interior, entendendo o que aquelas pessoas conheciam como arte teatral, qual era esse teatro popular que elas conheciam, e como seria possível levar para elas uma outra produção que tivesse uma elevada qualidade artística, mas que tivesse ainda formas conhecidas dela. É por isso que a obra dramatúrgica do Ariano Suassuna, ela tem uma polifonia de textos, ela conversa com muitos textos ao mesmo tempo e ela tem uma proposta que é muito interessante. Ele vai resgatar textos que vêm ali, por exemplo, da Grécia Antiga, como O Castigo da Soberba, que é meio que uma paródia, paráfrase de Os Persas, uma obra do teatro clássico grego, mas também vai combinar isso com elementos típicos ali do imaginário da cultura nordestina. Então, ele vai se aproveitar de personagens dos folhetos de cordel, ele vai se aproveitar de motes, cenas, piadas veiculadas na literatura de cordel, e ele combina isso tudo num texto só. O Alta Compadecida, sua obra mais famosa, dialoga com as tradições do teatro medieval humanista ali do Gil Vicente, da fim da Idade Média Portuguesa, início do Renascimento, e folhetos de cordel muito populares do Nordeste ali da década de 50. Por que é que o movimento armorial vai passar por tanto tempo ali de gestação, então tanto tempo de pesquisa, se o Ariano já tem essa prática, essa ideia, mas ele só vai se concretizar na década de 70. Existe um contexto político para isso e existe um contexto de política cultural que vai fazer com que seja a década de 70 um momento propício para o movimento acontecer. Um contexto político é que a gente está vivenciando um momento de regime militar, é o período da ditadura militar, e é um período em que existem, de todos os lados, políticos e ideológicos, uma conclamação pela nacionalização da cultura, inclusive com eventos muito extraordinários, como em 1967 aconteceu uma marcha contra a guitarra elétrica. É fato real oficial, gente, isso aconteceu em São Paulo, e o fato mais maluco é que o Gilberto Gil participou dessa marcha. Esse que vocês estão vendo aí em destaque ali, marchando, protestando. Não, precisamos proteger a música brasileira contra a americanização das guitarras elétricas, abaixa a guitarra elétrica. O Gilberto Gil estava envolvido. Isso em julho, a marcha aconteceu em julho, e aí quando ele foi se apresentar no Festival de Música Popular Brasileira de 67, o famoso festival, estava ele lá junto com os Mutantes, um grupo de rock com guitarra elétrica no palco. A explicação que o Gil deu para isso vários anos depois é que ele, na verdade, só foi para a marcha porque ele era apaixonado, ele tinha um crush na Elis Regina e era Elis Regina que estava liderando a marcha. E eu precisava contar essa fofoca para vocês, tinha que fazer esse momento na aula para isso. Bom, a gente tem então um momento em que sejam pessoas ideologicamente alinhadas à direita ou à esquerda, em todos os lados, tem muita gente dizendo que, olha, nós devemos preservar a cultura brasileira, temos que ser nacionalistas no campo cultural. Aliado a isso, a gente tem a possibilidade da política cultural. Por quê? O Ariano Suassuna, em 1969, ele recebeu a nomeação como diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco. Foi um cargo que ele exerceu até 1974. Nessa diretoria, ele tinha acesso a meios para poder implementar programas de eventos culturais, como o concerto pedagógico, por isso que existia um elemento ali de caráter de didática, de educação no evento,
E ele vai ter acesso também a certos financiamentos, então ele pode incentivar certos grupos a fazerem algumas produções e fomentar grupos artísticos que vão estar alinhados com esse desejo, que era a idealização dele de vários anos atrás e que atendem também a uma necessidade coletiva maior. Aí, logo depois disso, em 75, ele foi nomeado secretário de Educação e Cultura do Recife. Então, ele vai ter acesso aos meios políticos para fomentar políticas culturais de apoio às manifestações artísticas de caráter nacionalista e regionalista também, porque termina o movimento armorial sendo muito de caráter nordestino, embora esse não fosse o objetivo inicial. Então, ele consegue mobilizar coletivamente o que é necessário para a gente ter um movimento. É nesse período também que o Ariano vai começar a escrever romances. Ele vai escrever, na década de 70, o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Ele vai escrever o texto teórico que fundamenta o movimento armorial, que é um livro, né? O Movimento Armorial de 74. E nesse período a gente tem outros escritores publicando as suas obras de caráter armorial, como o Raimundo Carreiro, autor de A História de Bernarda Soledade e a Tigre do Sertão, uma das obras que estão no SSA 3 da UPE. Depois, prometo para vocês, vai ter uma videoaula sobre este romance armorial, tá certo? Na linha de tempo, a duração oficial do movimento armorial vai acontecer aí na década de 70, justamente porque o Ariano Suassuna vai estar ali nesses postos de cargo público em que é possível alimentar uma política cultural que favorece essa produção. Alguns estudiosos dizem que, olha, não, o movimento armorial vai passar por várias fases, essa fase experimental vai ter outras fases depois disso. Outros consideram que não, que acontece uma continuidade estética, mas ele não vai existir como movimento, como grupo, que ele teria se encerrado como movimento em 1981, que é o ano da dissolução da Orquestra Armorial. Nesse período da década de 80, o Ariano continua fazendo sua produção. Inclusive, ele vai fazer uma importante publicação de um livro de iluminogravuras. São gravuras que estão ali dando o desenho para as produções poéticas. Ele vai publicar sonetos, tá? Mas o fato é que vai ser em 1994 que acontece um revival do movimento armorial. Porque, novamente, a gente tem uma questão de política cultural. O Ariano Suassuna vai ser nomeado secretário de Cultura do Estado de Pernambuco. Ele vai fomentar a criação e a produção artística de certos grupos, como o Grupo Grial de Dança, que é um grupo de dança armorial, a Trupe Romançal de Teatro e o Quarteto Romançal de Câmara, que tem essa estética armorial. Então, meio que surge ali o revival do movimento, mas é também o período em que a gente tem um rival ideológico do movimento. É o período ali em que definitivamente a parabólica estava instalada na lama, no mangue, porque é o período em que o movimento Mangue Beat vai explodir, não somente em Pernambuco, mas no país inteiro. 2 anos antes, a gente teve a publicação do manifesto Caranguejos com Cérebro, assinado pelo Fred 04, o vocalista e líder da banda Mundo Livre S.A. O manifesto, ele foi ali também fomentado pelo Chico Sainz, mas a assinatura ali do manifesto foi pelo Fred 04. E sim, 1994 é o ano em que o Mundo Livre S.A. e o Chico Sainz Nação Zumbi lançaram o seu primeiro disco de estúdio. Então a gente tem ali todo um ambiente cultural muito interessante e muito produtivo em Recife, em Pernambuco, discutindo essa questão de nacionalização rígida da cultura ou de aceitação e incorporação das influências estrangeiras, e você ter essa composição de uma arte pop. O Ariano Suassuna, ele era contra a arte pop, considerava que ela tirava o espaço da arte popular e erudita e teria uma qualidade inferior. E esses meninos vão dizer que não. Você pode fazer uma arte que é
pop e ser extremamente complexa em termos de produções e ritmos, justamente se você fizer essa incorporação do estrangeiro. Uma discussão muito parecida com aquela que a gente teve ali na década de 20 a respeito da produção de uma cultura nacional e a aceitação, a incorporação das influências estrangeiras, como foi defendido pelo Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago. Eu espero que essa videoaula tenha ajudado você. Bons estudos, um beijo e até a próxima!